Boa noite, mas também bom dia, boa tarde a todos os amigos e amigas, né, que acompanham o programa Toque do Coletivo Alvorada. Estamos começando mais um programa. Esse programa hoje está sendo gravado por causa de um problema de agenda, né, entre todos os participantes. Então, quando vocês estiverem assistindo o programa, às 8 da noite, vocês lembrem que ele foi gravado um pouco antes, por isso é que está todo mundo com essa luz muito mais clara, né? É o meu caso, mas vocês vão ver as pessoas que estão nos bastidores, os nossos convidados e também o nosso parceiro, o jornalista Márcio Macedo. No programa de hoje, no Toque do Coletivo Alvorada, nós vamos entrevistar duas pessoas que têm uma importância muito grande nas lutas sociais em Belo Horizonte. Eu estou falando da Caroline Costa e do Wallace Oliveira. Os dois são moradores da ocupação Pátria Livre, aquela ocupação que fica ali no final da Lagoinha, na Pedreira, próximo, né, à Pedreira Prado Lopes, e que completou, no dia 7 de setembro, 6 anos de existência. E é uma ocupação em que, além de dezenas de famílias morarem lá acontecem várias atividades, inclusive atividades que geram renda para os seus moradores. A gente sabe, vocês sabem, que um dos grandes problemas das cidades brasileiras, sobretudo as metrópoles, as maiores, é um tremendo déficit habitacional. Em Belo Horizonte, por exemplo, existem 107 mil imóveis vazios. E, no entanto, pelos números oficiais, em torno de 8 mil pessoas estão sem teto, estão morando nas ruas. É exatamente por isso que existem essas ocupações, cujo objetivo é garantir um dos direitos previstos na Constituição, o direito à moradia. É esse o tema hoje do nosso programa, é a ocupação Pátria Livre, uma ocupação que existe há 6 anos e que, vocês sabem, na mídia tradicional, esses assuntos não são abordados na mídia corporativa e, quando são abordados, são muito na linha da criminalização. E não é nada disso. A moradia é um direito. Bom, para a gente entrevistar, então, hoje, essas duas pessoas tão importantes, duas lideranças da ocupação Pátria Livre e do movimento por direitos, a gente vai contar, como sempre, com o jornalista Márcio Macedo. Olá, Márcio. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Muito bom você estar de novo conosco. E vou chamar, já estão nos nossos bastidores, primeiro a Caroline Costa. Olá, Caroline. Olá, boa tarde. Ei, boa tarde, Caroline. Tudo boa bom? Tarde, tudo bom? Muito obrigada por aceitar o convite do Coletivo Alvorada para essa conversa. E vamos chamar Obrigada eu pelo convite. Valeu. E vamos chamar também o Wallace Oliveira. O Wallace também é militante do Movimento dos Trabalhadores por Direitos. Olá, Wallace. Olá, Ângela, Márcio, Carol. É um prazer imenso estar aqui. Acompanho o Toque do Coletivo Alvorada sempre que posso, um programa muito bom. E também tenho um carinho muito especial pelo Coletivo Alvorada, que tem uma referência muito positiva na nossa trajetória, do MTD aqui em BH e também da Ocupação Pátria Livre. Pois é, isso aí. O Coletivo Alvorada está junto, participa, atua em todas as lutas, né, importantes para a coletividade, né, lutas por direitos. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Mas, já que estamos todos, né, juntos agora, eu vou aproveitar para pedir para você que está conosco também, para curtir, né, o programa e compartilhar. Porque, se você não compartilha, esse programa não vai longe, não é? É fundamental compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E a mídia, feita essa nossa, que é a mídia independente, ela é independente, mas ela depende de cada um de nós, de cada um de vocês que estão assistindo, porque nós não temos patrão e não temos anunciante, não temos rabo preso com ninguém. E é por isso que a gente pode fazer conversas, entrevistas como essa, em que a gente pode falar com muita franqueza, com muita clareza, quais são os problemas, quais são as questões que estão em pauta, né? Sem ter que ficar medindo palavras e cheio de dedos, como
infelizmente, acontece na mídia tradicional, na velha mídia, né? Bom, feitas essas considerações, eu vou pedir o Márcio para ele dar a partida na nossa conversa. Wallace, como a Ângela ressaltou, são 6 anos de ocupação. No dia 7 de setembro, completou o aniversário. Eu queria que você falasse sobre a ocupação, como ela surgiu, como ela foi planejada, como ela foi executada. Será que ele ouviu a pergunta? Wallace, eu estou achando que ele congelou. Caroline, você está nos ouvindo? Estou. Então, vamos começar pela Caroline. Eu acho que o Wallace vai sair, né? Pedir à produção para orientá-lo, né? Aí ele voltou. Você ouviu a pergunta do Márcio, o Wallace? Não consegui ouvir. Bem, eu estava falando que a ocupação fez aniversário no último dia 7, 6 anos, e eu queria que você contasse para nós sobre a ocupação. Como a ideia da ocupação surgiu, como ela foi planejada, como ela foi executada, como ela está hoje. Ótimo. Vou falar um pouquinho, mas pedir também para a Carol trazer os elementos específicos da vivência dos moradores, né? Porque, na verdade, eu não sou morador da ocupação, eu sou militante do MTD e construo junto com os moradores esse trabalho, né? Mas como que surge? Em 2016, ou seja, mais ou menos um ano antes de ocorrer a ocupação Pátria Livre, o MTD já tinha uma atuação na comunidade de Pedreira Prado Lopes, que fica aqui na região noroeste de Belo Horizonte, né? E aí, em todo o Brasil, o MTD tem vários estados do Brasil, em várias cidades médias e grandes, nós lançamos uma proposta que se chamava Jornada por Direitos, do MTD. E a ideia da Jornada por Direitos era a gente mapear os problemas, os equipamentos públicos, as iniciativas populares, das vilas, favelas, bairros onde a gente atuava, ocupações, e a partir daí construir junto com os moradores propostas de solução para os problemas. Então, em 2016, por coincidência ou não, na semana do golpe, né, tem essas coincidências, na semana do impeachment da Dilma, até alguns dias antes da gente ir para a rua lutar contra o impeachment, né, a gente fez um mapeamento lá na Pedreira Prado Lopes com um grupo de moradores. E aí era isso, a gente desenhava o mapa e nesse mapa a gente apontava várias coisas. E aí surgiram 2 imóveis que estavam ociosos, desocupados. Um desses imóveis era uma antiga creche que tinha sido fechada porque uma rocha caiu descolou da encosta, caiu na creche, e aí a prefeitura fechou essa creche para poder, alegando que era questão de segurança, mas nunca reabriu, ficou 2 anos fechada. Em frente à creche, tinha esse imóvel abandonado, que era uma antiga fábrica que estava há muitos anos parada. Os moradores apontaram esses 2 lugares como 2 lugares que eram problemáticos, porque não estavam cumprindo sua função social, estavam vazios, e segundo, porque estavam virando foco de doenças, né? Problema sanitário mesmo, de acúmulo de rato, escorpião, mosquito da dengue, né? E outros animais vetores de doenças. Então, a partir daí, o que nós fizemos? A nossa metodologia foi construir uma proposta para poder ocupar esses 2 imóveis. Então, em 25 de novembro de 2016, a gente, que é um dia muito importante da nossa agenda, que é o dia de combate a todas as formas de violência contra as mulheres, nós ocupamos a creche, na rua Pedro Lessa, e aí 5 dias depois da ocupação, a prefeitura negociou e a gente conquistou a reabertura da creche. Então, hoje, cerca de 90 crianças estão estudando lá, um equipamento que estava fechado. E que a prefeitura inicialmente, inclusive, se negava a abrir. Então, a gente conseguiu essa negociação. Então, cabe registrar, inclusive, que a Pedreira Prado Lopes é a única comunidade de BH que tem 2 unidades de educação infantil dentro do mesmo território, a um quarteirão de distância, fruto da luta, né, das moradoras. E no ano seguinte, a gente falou assim, então, agora é o outro imóvel.
Então, a gente traçou um plano e fizemos um levantamento das famílias que estavam dispostas a lutar e que apresentavam problemas de moradia, né? Ou morando de favor, ou gastando muito com aluguel, ou morando numa área muito arriscada, seja por ser área de risco mesmo, né? De risco geológico, seja porque era uma área que tinha muita violência, elas queriam sair daquele lugar. E a gente formou grupos de base e fizemos a preparação durante 3 meses, né? E aí, depois dessa preparação, com o apoio dos movimentos, e destacar aí, sobretudo, o apoio do MAB e do MST, a gente fez a ocupação. A ocupação surge no dia 7 de setembro de 2017 e houve uma tentativa de despejo naquele dia. A polícia militar chegou a armar a operação toda, né? Na ocasião, inclusive, algumas pessoas que depois foram se incorporar ao Alvorada estavam ali apoiando a gente na porta, com faixas, gritando palavras de ordem. Várias organizações foram para lá, né? O pessoal da favela desceu. E aí, com muita resistência, o pessoal passou o dia inteiro tentando reintegrar a posse, não conseguiu. A gente venceu a reintegração de posse e conseguiu ficar no imóvel. O imóvel, hoje em dia, ele é composto por tem 2 partes. Tem uma parte que é um prédio vertical, que é onde moram as famílias da Ocupação Pátria Livre. E tem uma parte frontal, que é um galpão, que é onde a gente realiza atividades de cultura, né? Os grupos culturais ensaiam, se apresentam, tem oficinas, tem uma padaria popular, uma cozinha popular, que conta, inclusive, com o apoio da nossa companheira, a deputada Beatriz Cerqueira, com uma emenda parlamentar, tem atividades de geração de renda, campanhas de solidariedade que a gente fez na pandemia, e também é um espaço de formação política. Então, as portas do Galpão Pátria Livre, inclusive, estão abertas para que os coletivos, a esquerda de BH, possam se apropriar para poder fazer formação política, que é uma dimensão muito importante para nós. Então, na verdade, assim, a Ocupação Pátria Livre ela tem as 13 famílias que moram, mas também ela é composta pelas famílias que não moram, mas realizam atividades lá, né? Então, ela é uma ocupação da comunidade como um todo. Uhum. Ok. Caroline, você mora na Ocupação Pátria Livre, não é? Conta pra gente como é que é o dia a dia lá. A sua família está lá, você tem filhos, como é que é? Sim, eu moro aqui há 6 anos, né? Conheci a ocupação através da minha mãe. Minha mãe veio primeiro, depois eu vim. E mora eu, meu esposo, meus filhos, né? Meus 2 filhos, né? Um deles está te chamando aqui, né? A gente está ouvindo. É o menor. É o mais grudado. Está chorando, tadinho. É o mais colado comigo. Não me larga nem um minuto. Tem muitas crianças aí na ocupação? Sim, temos. Temos em torno, acho que umas 10, 11 crianças, assim. Uhum. Como que é o dia a dia, né? Cada família tem o seu espaço, tem alguns espaços privativos, outros são comunitários, como é que é? Não, a gente só divide aqui só o banheiro. Tem algumas famílias ainda que divide o banheiro, mas cada um tem seu espaço, cada um... É tipo um apartamento mesmo, sabe? A gente separamos com madeira e cada um vive como se fosse um apartamento. É um apartamento, a gente costuma dizer um apartamento, né? A gente cozinha, independente, no começo era coletivo, né? Os moradores mais antigos, como não podia assim, ser liberado ainda, porque ainda a defensoria não veio, os bombeiros não veio para poder liberar, né? Aí cozinhava coletivo. Agora todo mundo cozinha na sua própria casa, né? Os moradores, somos todos aqui unidos, né? Você morava onde antes aí desse espaço que você está? Eu morava de aluguel, eu morava aqui na Pedreira mesmo. Eu pagava aluguel. Quanto que eu morava praticamente caro? Era R$500 na época. E assim, antes era só eu, meu esposo e minha menina mais velha. Mas assim, a situação era mais difícil, porque a gente morava de frente para a boca de
tráfico, né? E assim, minha filha tinha muito contato com as drogas, hoje em dia já não tem mais, porque aqui na ocupação a gente tem todo mundo organizado, tudo, a gente não aceita esses tipos de coisa, entendeu? E aí a gente preserva muitas crianças. Então, assim, hoje a vida para minha filha, para os meus filhos, né? Hoje melhorou bastante através da ocupação, porque assim, hoje eles estão livres dessa cena de tráfico. Hoje eu posso dormir tranquila, que eu sei que a polícia não vai entrar aqui, não vai revirar minhas coisas, revirar as coisas dos outros moradores, entendeu? Porque dentro da comunidade ocorre muito isso. Alguma coisa que você não... A Carol falou aí que os espaços são individuais dentro do prédio, né? Mas fora do prédio tem uma área livre que acabou virando um quintal mesmo, né? Então, assim, muitas famílias que não tinham essa possibilidade, a criança ia brincar na rua, brincar, às vezes na boca, agora tem uma área livre enorme que ela pode soltar pipa, brincar, andar de bicicleta, brincar. E tem um espaço que era a antiga cozinha comunitária, que virou um espaço para os moradores usarem também para recreação, para diversão, né? Para festa, que fica no primeiro andar, né? Mas acontecem eventos também lá na ocupação Pátria Livre, né? Por exemplo, esse último Grito dos Excluídos, no dia 7 de setembro, ele terminou lá, né, com apresentação cultural, né? Teve Bumba Meu Boi, muito bonito, inclusive. Uhum. Esse é um elemento forte, assim, é a questão da cultura, sabe? E aí é isso, por isso que a gente diz que a ocupação também são as pessoas que não moram, mas que fazem uso do galpão, porque elas contribuem demais com a nossa luta, né? E aí a gente tem o Cavalo Marinho, né, que é esse folguedo que apresentou lá no Grito dos Excluídos, é uma manifestação cultural que veio da Paraíba, e aí o moço que coordena, né, que é um músico, o Nélio Torres, ele ensaia, ensina instrumento musical, ensina a cantar, ensina dança para pessoas da própria comunidade, né? Tem capoeira, tem dança de rua, e estamos com mais propostas aí, de aula de reforço escolar, estamos lutando para tentar transformar ali também num centro de inclusão digital, com o apoio da prefeitura. Isso é uma pauta importante para a gente. Muita gente não tem acesso à internet, tem dificuldade muitas vezes de fazer até tarefas básicas do dia a dia, porque não tem internet ou um computador, né? E as atividades políticas, né? Que o Grito acabou sendo as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a atividade de protesto, né? De manifestação das nossas pautas, da nossa revolta, do nosso repúdio a tudo que tem de errado, as injustiças, é também um momento de festa, de comemoração, né? E aí o grupo que estava organizando o Grito falou, por que não fazer lá, né? Acho que já é a segunda vez já, né? O ano passado também foi lá. Por que não terminar na Pátria Livre, já que o aniversário da Pátria Livre é o Grito dos Excluídos? Uhum, exato. Wallace, a ocupação hoje ela já está consolidada? Olha, não, eu acho que consolidado não dá para dizer, não, porque quais são os problemas? Basicamente dois, né? O primeiro é a questão da posse. Ainda existe um pedido de reintegração de posse. Ele está parado na justiça, mas existe ainda essa ameaça, embora a gente tenha se fortalecido muito desde o início, porque consolidou a presença das famílias ali, um certo reconhecimento da ocupação na região, na cidade, né? Muita gente conhece. Você digitar no Google Maps hoje em dia, ocupação Pátria Livre já dá o endereço de lá, né? Já é uma referência. E, ao mesmo tempo, a prefeitura, ao fazer uma vistoria no local, constatou que boa parte do imóvel, do terreno ocupado, é terreno do município. Além disso, a gente conquistou reconhecimento no zoneamento lá, a demarcação do plano diretor como área especial de interesse social. Ali é ZEIS. Ali é uma área que até mesmo o poder público, que às vezes faz vistas grossas e trata as ocupações urbanas, como disse a Ângela bem no início, né, pela lente da criminalização, até o poder público reconhece como o interlocutor um ator importante para poder conversar. Mas ainda tem essa questão da posse.
Uma segunda questão que eu acho que a Carol pode até falar melhor do que eu, é que por mais que os moradores tenham trabalhado muito, se esforçado para poder melhorar as condições de habitação, né? Eles fizeram banheiro, eles limparam o lugar, que era fábrica abandonada, né? Eles melhoraram demais, fizeram investimentos ali, ainda é muito precário. Né? Ainda requer uma intervenção do poder público para reformar e melhorar o local. Por exemplo, ela mora no último andar. Então, quando chega um período de chuva muito forte, como estão anunciando que vamos ter agora no final do ano, né? Às vezes entra água dentro da casa dela. Às vezes não, toda chuva. Toda chuva muito forte, né, Carol? Tem essa questão. Tem apartamentos que estão em situação um pouco melhor, mas tem um problema com esgoto, né? Tem várias fontes de esgoto ao céu aberto que saem de vários lugares, de dentro do terreno, de fora do terreno, pela rua, pela rocha que tem, que é uma encosta que tem ali do lado, e passam por dentro do terreno da ocupação. Então tem um problema ali de saúde pública, né? Então, às vezes, o morador vai lá, limpa a casa dele, deixa ela muito bonitinha. Se vocês entrarem na Pátria Livre, vocês vão ver apartamentos assim, que você fala assim, tá melhor que o meu, assim, de tão arrumadinho, de tão bem cuidado que tá. Mas do lado de fora tem esse problema do esgoto também, né? Enfim, tem alguns problemas ainda por resolver. E que a gente acredita, o movimento tenta puxar iniciativas para poder arrecadar fundos para melhorar o local. Mas eu acho que a principal intervenção é a intervenção do poder público, né? Com orçamento público, com técnico, para poder, de fato, tornar aquilo um local adequado para morar. Não só a ocupação Pátria Livre, diga-se, né? Mas todos os imóveis ociosos que não cumprem sua função social, que poderiam estar sendo utilizados para moradia, né, popular. A Ângela trouxe muito bem esse dado, né, de que a gente tem mais casa sem gente do que gente sem casa, né, nas nossas cidades. Então, a gente reivindica isso, que esses locais sejam desapropriados, sejam utilizados para moradia popular e que eles sejam adequados, tenham boas reformas para que as pessoas de baixa renda, que não têm condições de comprar um imóvel e de financiar uma casa própria, porque é muito caro, né? É o bem mais caro que a classe trabalhadora pode almejar, é a casa própria, para que eles possam ter o seu direito à moradia reconhecido como manda a Constituição, mas que seja uma moradia de qualidade, né? Uma moradia digna, bem localizada, com infraestrutura, com serviços, com a casa adequada, né? Que boa parte da nossa população, infelizmente, hoje em dia não tem. Uhum. Eu queria perguntar para a Caroline o seguinte: hoje as pessoas conhecem, têm um pouco de informação sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tem bem mais tempo de luta do que esse Movimento dos Trabalhadores por Direitos, né? Como que você acha que poderia ser feito para que a luta do movimento dos trabalhadores por direitos tivesse mais visibilidade? O que você acha que seria possível fazer e o que você gostaria que fosse feito, por exemplo, por parte da mídia, não só a mídia independente, mas toda a mídia, por parte dos outros movimentos sociais? Ah, que gracinha, está no seu colo? Mostra para a gente. Ah, que legal. Como é que é o nome? Ele chama Anthony. Anthony? Ei, Anthony. Fofo. Oi, Anthony. Fofo. Ei. É meu chiclete. Esse aqui não me larga. Gracinha demais. Obrigada. Assim, eu acho que a gente deveria, assim, ir mais para as lutas, né? Mostrar mais o nosso movimento. Porque, se eu não me engano, não sei, acho que tem 22 anos, né, o movimento, não sei, o Wallace me corrige se eu estiver errada. E é um movimento ainda bem pequeno. Aqui em Belo Horizonte, eu nunca soube, assim, que tinha um movimento antes da minha mãe entrar. Antigamente, eu achava que o povo, né, menos favorecido tinha que morrer indigente. Vai lá, Nané. Tinha que, tipo assim, não ser ninguém. A gente não tinha reconhecimento, sabe? Aí até que eu descobri. Né? Era desse jeito, não tinha como mudar, né? Era, isso. E assim, principalmente a gente que vem da comunidade. Ela tá lá na Neia.
principalmente a gente que vem da comunidade, a gente sofre muito preconceito, né? Então, assim, antes eu descobrir que tinha um MTD, né? Eu achava assim que a gente era muito à mercê do poder público. O que eles falavam para a gente tinha que aceitar. Só que hoje eu vejo que não é assim. Hoje eu vejo que a gente tem que reivindicar os nossos direitos. A gente tem direito, sim, que muitas pessoas que estão aí dentro nem sabem que tem, entendeu? Eu acho que, assim, a mídia nacional, acho que não deveria descriminalizar a gente tanto, porque o que a gente vê muito em jornal, internet, né, é que essas pessoas que ficam no movimento como nós, são pessoas... Oi, Anthony, espera. São pessoas que não têm... Eles falam assim, essa pessoa não tem o que fazer. A pessoa à toa, né? Igual na última manifestação que a gente teve, do dia 1º de maio, um rapaz dentro do carro virou para a gente e falou assim, vai trabalhar. A gente falou, não, a gente está reivindicando o nosso direito. Você tem o direito de reivindicar, a gente também tem o nosso. E o nosso direito é ir para a rua. A nossa forma de reivindicar é vir para a rua. Porque se a gente ficar dentro de casa, a gente ficar escondido, ninguém vai saber que a gente existe. Então, a gente tem que colocar a cara, tem que ir para a rua. E procurar passar a informação correta, porque muita gente tem informação errada, né, da ocupação. Eles falam que ocupação a gente invadiu, mas a gente não invadiu, a gente ocupou um espaço que não estava tendo função social nenhuma. A única coisa que estava acumulando era só bicho e doença para a vizinhança. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue manter um pouco mais saudável por causa, né? A gente não consegue colocar 100% por causa dos esgotos a céu aberto que tem, né? E acho, assim, que a discriminação é muito, muito grande, sabe? Com a gente aqui da comunidade, né? A gente fala favela. Da comunidade é muito... Era isso que eu queria te perguntar, Carolina. Como é que é esse relacionamento? É tranquilo? É pacífico? Às vezes tem algum conflito? Como assim, entre nós e a comunidade? Exatamente. Não, eles, assim, quando eles entraram aqui, porque eu não entrei desde o princípio. Eu vim depois, acho que 6 meses depois. A comunidade ajudou. A polícia estava ali na porta, disse que não, eles proibiram entrar água, a comunidade, porque tem uma pedra aqui, aí a comunidade jogava garrafa de água pela pedra, jogava saco de pipoca, para as pessoas, para as famílias que estavam aqui para comer, porque via que tinha criança, tinha idoso, e a polícia e o batalhão que estava lá fora não estava deixando nem entrar nada, nem água, para ninguém que estava aqui dentro, entendeu? Aí a comunidade falou, não, vocês não vão fazer isso. Aí as pessoas que estavam aqui no começo manifestando aqui dentro e a comunidade manifestando, botando pressão na polícia do outro lado, lá fora. Os pessoal aqui dentro e a comunidade lá fora. Então, a gente tem um relacionamento com a comunidade bastante tranquilo. Uhum. Você falou uma coisa importante, Carolina, eu quero perguntar também para o Wallace em seguida, né? Essa questão do preconceito. Uma coisa é a gente saber que existe o preconceito, a gente sabe, lógico. Outra coisa é a gente viver esse preconceito na pele. Como é que, por exemplo, na hora que você vai comprar numa loja e eles perguntam o endereço, quando vai fazer um crediário, enfim, existe algum tipo de problema, de preconceito por você ou os outros morarem numa ocupação? Olha, no começo, sim, teve bastante restrição, porque a pessoa assim, eles moram ali, será que é confiável? Né? Houve um fato com meu esposo, que ele foi procurar serviço em um açougue, porque ele é açougueiro. Aqui próximo, aí eu falei com ele aqui, qualquer coisa você chama ali na ocupação. E por mais que este açougue precisava de um açougueiro, ele nunca contratou meu esposo, porque ele era da ocupação. Então, assim, tem esse certo tipo de restrição, de não confiar, entendeu? Nas pessoas que moram. Agora não, agora está mais tranquilo, né?
Agora, ele sabe que quem mora aqui são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, né? A maioria daqui é mulheres, né? São o quê? Acho que são 4, 5 homens que tem aqui, mas a nossa ocupação é mais a das mulheres. Mas, assim, hoje em dia está mais tranquilo a respeito a isso, né? E você, Wallace, como você vê essa questão? Esse relato que a Carol trouxe é muito representativo do que os moradores da Pátria Livre e de todas as ocupações vivem, né? Inclusive, queria destacar aqui uma outra ocupação muito importante que surgiu há pouco tempo aí, que é a Maria do Arraial, lá na Rua da Bahia, no centro de BH. Todo o nosso apoio, né, a Maria do Arraial. Estão lá resistindo no centro do coração da cidade ali, isso é muito importante para nós. E todas as outras, né? Eu diria que, assim, isso é um pensamento, né? Esse preconceito contra quem mora em ocupação urbana, ele não é uma coisa dada naturalmente, né? Ele é algo que foi construído, ele tem uma história. Porque, vejam bem, a maior parte da nossa cidade, de qualquer grande cidade brasileira, nós vamos pegar BH, a maior parte das cidades brasileiras, elas são frutos de uma ocupação, né? O que é a cidade de BH? Vamos pegar a Pedreira Prado Lopes, né? O que é a cidade de BH e a Pedreira? A cidade é pensada para ser aquilo que está ali dentro dos limites da Avenida do Contorno, né? Mas os trabalhadores que constroem aquela cidade, eles não têm lugar para eles no mercado habitacional, e aí eles vão ocupar aquelas áreas que o grande capital deixou para trás, né? É assim que surge a Pedreira Prado Lopes. Né? Enquanto a cidade está construindo, a pedreira já existe, né? A pedreira é mais antiga do que a cidade de BH. Ela, inclusive, forneceu as pedras, contam os moradores, né? As pedras para os calçamentos de algumas áreas do centro da cidade. E é assim que ela vai crescendo, né? Então, a gente tem dados aí de que cerca de 70% da cidade é cidade ilegal, né? É a cidade sem escritura, né? de propriedade. É a cidade que surge fora do mercado habitacional. As pessoas até compram, tem um documento de compra e venda ali, mas é fora dessa lógica do mercado habitacional, ou seja, é a cidade ocupada. Só que com o passar do tempo, as pessoas perdem essa consciência, né? As gerações que vão se passando, de que aquele lugar que ele mora só pode ser um bairro popular, né? Um bairro de trabalhadores, porque ele foi ocupado em algum momento, né? Então, a ocupação organizada, a nova ocupação, ela vem mostrar isso, né? Então, o diálogo que a gente tem tentado fazer com aquelas, como a Carol disse, né? Muitas pessoas da comunidade apoiam, outras não. Então, aquelas pessoas que são, digamos, levadas pelo discurso da mídia e tem um certo preconceito com quem mora na ocupação, é dizer o seguinte, olha, cara pálido, onde você está morando, onde você está trabalhando, também de alguma forma, nasce como uma ocupação. Só que é a luta do povo que conquista o asfalto, né, toda a infraestrutura, o esgoto, né, o saneamento, a eletricidade, o comércio, é a luta do povo. E muitas vezes é um processo de autoconstrução. Né? O povo é o trabalhador que trabalha durante a semana e nos fins de semana e feriados, quando devia estar descansando, vai construir a própria casa e a própria cidade. Né? Existem bairros ainda na grande BH que você não tem asfalto, você tem concreto que os próprios trabalhadores fizeram um mutirão e construíram. Ou mesmo quando o trabalhador vai lá e negocia com o vereador, negocia com a prefeitura, com o político, para poder trazer uma melhoria para o bairro, né? De alguma forma, o que está acontecendo ali? É a luta popular que está criando aquela cidade que o capital rejeitou. Aí, em determinado momento, o grande capital fala assim, não, agora essa área nos interessa. O que aconteceu, por exemplo, na Pedreira, a gente pode até contar isso aqui num outro programa sobre urbanização de vilas e favelas. Então, não, e agora os pobres têm que sair daqui. Os pobres não podem ficar. Mas foram os pobres que construíram aquela cidade, né? Na ilegalidade. Então, contar essa história é uma forma da gente quebrar um pouco o preconceito. Mas a gente sempre esbarra na invisibilização que a mídia comercial ela faz, né, da luta popular. Então, assim, quando a mídia, cada vez que a mídia comercial diz aquilo é uma invasão, ela está causando um dano tremendo na vida de todo mundo que mora na periferia, né? Não só de quem está namorando as novas ocupações que tem esse nome, né? Porque, de alguma forma, ela está legitimando
todo tipo de arbitrariedade, as tentativas de expulsão dos povos. Isso é muito importante ser dito. Wallace, qual que é a diferença entre invasão e ocupação? Ó, a gente trabalha... É o seguinte, a Constituição Federal diz o seguinte: a propriedade privada da terra, ela é garantida com uma condição. O Estado assegura o direito de propriedade com a condição de que ela cumpra a sua função social. Então, se você tem um terreno, ele tem que servir para morar, para trabalho, algum tipo de atividade social tem que estar sendo realizada naquele local. Ao passo que o direito à moradia não tem condicionamentos, né? É um direito de todo cidadão brasileiro. Quando a gente ocupa, a gente está denunciando que aquele terreno, aquele imóvel não estava cumprindo sua função social e está dizendo para o poder público, faça alguma coisa. Existem dispositivos legais, inclusive, para você poder intervir, fazer alguma coisa, aplicação de IPTU progressivo, desapropriação para fins de interesse social e outras ferramentas que o poder público pode usar, por exemplo, no caso do imóvel da Pátria Livre. O caso da invasão é uma entrada indevida, por exemplo, a invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, ainda é uma invasão, né? Eles não deveriam entrar daquela forma, entraram, quebraram tudo, destruíram patrimônio público, obra de arte, né? E muito empresário, grande empresário, invade, né? Eu não posso chegar, por exemplo, na sua casa e falar assim, não, agora isso aqui é meu, isso daí seria uma invasão. Mas um imenso terreno, né? Um terreno campo, por exemplo, né? Que não cumpre sua função social. Muitas vezes terra grilada, né? Terra que era do Estado, o fazendeiro foi lá, cercou e registrou como sendo dele. O movimento entra para poder denunciar e cobrar que seja feita a reforma agrária, no caso do MST, né? Ele está ocupando, né? Então a gente tenta demarcar, fazer essa distinção. E isso daí é o primeiro diálogo que a gente tem com os moradores. Porque muitas vezes o morador fala assim, eu quero invadir, mas eu sei que está errado, mas eu preciso. E a gente fala, não, você está querendo ocupar e você tem o direito de ocupar. Não é só porque você precisa, você tem esse direito. Né? Então, a ocupação não é só porque você precisa, você tem essa necessidade. Mas é porque o direito à moradia está sendo negado para você. Pois é, a gente sabe que esse direito, né, que nunca foi plenamente exercido, né, não pôde acontecer, sempre houve déficit de habitação, né, sobretudo para as pessoas menos favorecidas. Isso piorou muito nos últimos 6 anos, nesses 6 anos do golpe, né? Primeiro o governo do golpista Michel Temer, depois do Bolsonaro, que é também golpista, porque prender um candidato, né, para o outro vencer é golpe também, né? Mas, enfim, governos de extrema-direita que realmente não tiveram nenhuma política pública, né? Políticas que existiram nos governos Lula e Dilma, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né, e outras. O Minha Casa Minha Vida está de volta, inclusive com faixa de renda para tentando pegar um número maior de pessoas, porque no governo do Bolsonaro, Minha Casa Minha Vida virou quase que coisa para rico, né? É uma forma de facilitar, viabilizar a moradia para classe média, quase que média alta. Agora, o Minha Casa Minha Vida está tentando pegar os segmentos aí menos favorecidos. Aí eu pergunto, a situação hoje do Minha Casa Minha Vida ajuda a resolver o problema das ocupações ou não? Estou perguntando pode ser para os dois, quem quiser responder, Caroline ou Wallace. Pode o Wallace. Tá, a gente vai fazendo bate-bola aí. Eu creio que a gente vê como muito positivo a volta do Minha Casa Minha Vida, né, que tinha sido destruído mesmo, acabou o programa em março de 2021 com o Bolsonaro, né? O Temer já vinha minando o programa, depois ele acaba e no lugar vem o Casa Verde e Amarela, que não prioriza, não atende a população de baixa renda, né? Aquela faixa, a famosa faixa do 0 a 3, que corresponde a 90% do déficit habitacional, né? Você está falando que era 3 salários mínimos. Uhum. E Minha Casa Minha Vida, agora o retorno, né, vem incorporando algumas críticas que o movimento popular tinha feito, né? Por exemplo, no antigo Minha Casa Minha Vida, a gente criticava o fato de os conjuntos, né, do Minha Casa Minha Vida construídos para a população dessa faixa que mais necessita, né?
serem em terrenos muito afastados, quase fora da cidade, sem infraestrutura e serviços urbanos, né? Então, fotos, por exemplo, aéreas desses terrenos mostram que é o quê? Esses lugares, né? Tem um condomínio, aí você tem um imenso vazio e aí você tem a cidade, né? Então, assim, as pessoas gastando muito tempo para poder ir para o trabalho, para poder sair daquele lugar, para poder ir ao centro da cidade, sem comércio, sem infraestruturas. O Minha Casa Minha Vida agora, né, o governo Lula faz questão de incorporar essa crítica e coloca como exigência que esses locais têm que estar próximos a lugares com, né, hospitais, creches, lugares bem servidos de infraestrutura, né? Enfim, tem várias mudanças positivas no Minha Casa Minha Vida, várias melhorias, né? O que a gente acha, assim? Eu acho que ele falta mais recursos, né? Uma proporção maior de recursos para aquela modalidade, que é a modalidade do Minha Casa Entidades, em que a entidade participa, as entidades que os movimentos populares constroem participam na elaboração do projeto, da construção, né? Ao mesmo tempo, o orçamento ainda é muito insuficiente. Assim. O governo está apontando como meta do Minha Casa Minha Vida 2 milhões de unidades contratadas até 2026. O déficit habitacional, dado que o governo está trabalhando aí, é de mais ou menos 6 milhões de famílias. Então, o Minha Casa Minha Vida, se o governo consegue cumprir essa meta, né, ele vai atingir 1/3 do déficit. Né? Esse é um problema. Isso se ele conseguir, porque, vejam, o governo federal, o governo Lula, conseguiu, né, furar o teto de gastos. Isso é muito importante, muito positivo, né? Para garantir os programas sociais, pagamento do Bolsa Família, né? Mas ele não consegue, por causa da correlação de forças, que é muito ruim, romper totalmente com a política fiscal e monetária do golpe, né? Então, o Lula, por exemplo, está batendo muito na questão dos juros. A gente pagou no primeiro semestre, dados do Banco Central, só em juros da dívida pública, R$20 mil por segundo. R$20 mil por... A gente brinca lá na Pátria Livre, né, Carol? A gente fica fazendo as contas. É 1 minuto e quanto que a gente precisaria para poder resolver o problema dessa ocupação só de pagamento de juros. Se a gente juntar juros e amortizações da dívida, a gente vai para quase R$60 mil por segundo. Ora, um país que paga tanto, né, de uma dívida cheia de ilegalidades, de fraudes, de problemas, precisa de uma auditoria, se a gente gasta tanto pagando o juro da dívida, a gente não vai ter dinheiro para moradia, então a gente não vai ter dinheiro para chegar aos 6 milhões, né? Então, assim, a nossa luta está vinculada à questão da moradia, mas ela tem que pautar também a justiça fiscal, né? Se fica só na pauta da moradia, não adianta. Mas a justiça fiscal, ela pressupõe o quê? O governo hoje em dia tem uma base minoritária no Congresso, né? A maior parte do Congresso é de direita. Então, como é que a gente faz? É a força das ruas que vai pressionar. Direita ou extrema-direita, né? O direita que é muito grande no Congresso também, né? No Senado e na Câmara. Né? Aí, ao mesmo tempo, a Constituição fala a garantia do direito à moradia não é competência apenas da União, dos estados e dos municípios. Tem que ser fruto de um trabalho conjunto. Aí chega aqui em Minas Gerais, nós temos 500 mil de famílias no déficit habitacional, e aí o governo de Minas está fazendo o quê? Está desmontando a Coab, né, que é um instrumento de promoção do direito habitacional, a habitação que a gente teria aqui em Minas Gerais. O governo de Zema está desmontando, leiloando os imóveis da Coab. E aí, quando chega em Belo Horizonte, os movimentos foram lá e lutaram para poder aprovar o novo plano diretor. O plano diretor tinha dispositivos para poder ter mais recursos para habitação, para reforma urbana, por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir. Aí os empresários, a FIENG, vão lá e atacam e modificam a lei. Ou seja, não basta só o programa do Minha Casa Minha Vida. São necessárias algumas mudanças, melhorias do programa, e, ao mesmo tempo, é preciso que a gente enfrente uma questão maior, um problema maior, que é esse problema do domínio dos banqueiros, da apropriação dos banqueiros do setor financeiro, do capital financeiro, sobre o Estado brasileiro, sobre o orçamento público, né? Uma última coisa é que a gente considera também que é muito fundamental
que os governos destinem esses imóveis ociosos para fins de reforma urbana, né? Para moradia popular, para moradia de interesse social. Porque se isso não for feito, não vai conseguir atender todo mundo, né? Então é muito importante, inclusive mais barato do que você levantar o prédio do chão, é você pegar aquele prédio que está abandonado, né? Adequar ele, desapropriar, reformar e transformá-lo em habitação, né? O Minha Casa Minha Vida já prevê um pouco disso, mas a gente acha que ainda num grau muito pequeno, muito insuficiente. Mas sim, consideramos como muito positivo o retorno do Minha Casa Minha Vida. Ô, Wallace, Carolina, me fala o seguinte, quais são as prioridades da ocupação agora, nessa conjuntura? O que vocês estão priorizando? Você fala? Não pode falar. Não, fala você também, Caroline. Né? Por exemplo, do ponto de vista da mulher, né, da mãe, né, de uma trabalhadora que é você, quais são as prioridades agora? E aí eu aproveito e emendo a pergunta que o Márcio fez com um outro pedaço de pergunta para você, que é o seguinte. Você comentou há pouco que o aluguel, que quando vocês saíram, né, da comunidade e foram morar na ocupação, o aluguel lá era R$500, né? E, quer dizer, é quase metade do salário mínimo, né? Eu pergunto o seguinte, qual que seria um valor de aluguel social adequado, tá, para as pessoas hoje em Belo Horizonte? Olha, eu acho assim, no valor do aluguel, acho que uns R$400, assim, dentro da comunidade, eu acho que é um valor ideal, porque tem água, tem luz, né, tem gás, que já não está muito barato, tem a alimentação. Quando eu morava de aluguel, eu não podia dar uma alimentação boa para os meus filhos, sabe? Hoje em dia eu já posso ter esse luxo de dar uma coisa diferente para os meus filhos, né? E em questão de prioridade, hoje a gente tem como prioridade aqui na ocupação o esgoto e a parte elétrica, né? Porque a gente ainda tem muita... A gente tá... E o telhado também, né? Principalmente o meu aqui, que eu moro no último andar. E, assim, a nossa rede tem apartamentos ainda que a rede elétrica está irregular. Hoje você vê irregularidade na rede elétrica. O esgoto, né, que a Copasa pegou o esgoto da casa de cima, da rua de trás, jogou aqui, colocou em cima da nossa caixa e vive entupindo, vive trazendo dor de cabeça para a gente. A gente já ligou, a gente já informou a Copasa. Eles vêm, desentope, sabe qual que é o problema, porque eles mesmos falaram para a gente, só que eles não falam nada, não fazem nada. Eles falam para a gente assim, liga para lá, manda o supervisor vir, aí o supervisor vem, fala, vou mandar resolver, mas isso aí já vem se enrolando há muitos anos, né? E, assim, a parte elétrica também, da gente, assim, a gente colocou o extintor em cada andar, porque teve um parceiro que ia fazer essa parte elétrica com a gente, só que eles falaram que tinha muito apartamento que estava com a parte elétrica bem, bem precária, né? Em função disso. Exato. Então, olha só, é uma questão importante, porque chegou o momento, né, que você tinha que optar, né, entre uma alimentação adequada para os seus filhos e pagar aluguel. Quer dizer, não pode acontecer isso, né? As pessoas têm direito à habitação, têm direito à alimentação, tem que ter, né, direito à alimentação, ao transporte, à escola pública, à creche, não é? Quer dizer, os direitos têm que sair do papel, né? E aí, Márcio? Bem, para o Wallace, eu queria que você explicasse o que é o MTD, que na nossa conversa aqui, veio e mexe, você fala, olha, o MTD fez isso, o MTD fez aquilo, nós do MTD pensamos o seguinte e analisamos da seguinte forma,
Então, eu queria que você explicasse o que é o MTD. O MTD é o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. É um movimento popular que surgiu em 2000, fruto da iniciativa de outras organizações, né, especialmente o MST, mas teve outras organizações que contribuíram com a criação desse movimento. Na época, era Movimento de Trabalhadores Desempregados, nasceu muito pautando a questão do desemprego, né? A gente estava ali no final do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, tinha uma taxa de desemprego muito alta no Brasil, né? Eu me lembro, eu estava ali na adolescência, eu ia para o centro de BH cedinho, procurar serviço, na Asprom, né? Nesses lugares assim, emprego para adolescente, e passava em alguns lugares ali do Ministério do Trabalho, do Cine, tinha aquela fila imensa dobrando o quarteirão, né? O MTD nasce em função dessa luta. Mas, com o passar do tempo, ele vai se complexificando e a realidade vai apontando para a gente a necessidade de outras bandeiras, de outras pautas, né? Então, a moradia, com uma certa centralidade, a questão da alimentação, da segurança alimentar, o combate a todas as formas de violência contra a mulher, não só aquela violência da agressão física, né? Mas outras formas de violência, negação de direitos, a violência da mãe que perde o filho assassinado na comunidade, e o trabalho, né? Quando chega em 2015, então a gente inicia um processo de reformulação, de repensar o movimento. Então, quando chega em 2015, a gente se redefine, né? A gente redefine a nossa estratégia e o nosso nome também. A gente passa a chamar Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, e a ideia é de construir um grande movimento das periferias das grandes e médias cidades brasileiras, que é onde está concentrada, onde vive a maior parte da classe trabalhadora brasileira, e, sobretudo, da classe trabalhadora pobre, né? Da classe trabalhadora negra, né? Então, a nossa vocação é por travar a luta a partir desses territórios, né? Do mesmo modo como o movimento sindical, né? Os sindicatos, né? Eles constroem a luta a partir do local onde o trabalhador trabalha, né? Ou o movimento estudantil vai lá no local de estudo e inicia o seu trabalho a partir dali, né? Daquele território. O nosso foco, digamos, o nosso centro é a periferia, né? Nosso centro de atuação são esses lugares que foram sendo ocupados ao longo da história, porque o capital deixou para trás e o trabalhador não tinha para onde ir, então ele ocupa mesmo. Às vezes ocupa sem ter a consciência de estar ocupando, né? E constrói a cidade ali. E esses lugares, eles são caracterizados pela carência da presença do poder público, pela falta de infraestrutura, de serviço, pela violência do Estado, né? Por uma série de problemas, mas eles também são atravessados por coisa muito positiva também, né? Pelas iniciativas de resistência, de luta, né? As iniciativas culturais, né? Tudo aquilo que o próprio povo constrói, né? Apesar de trabalhar muito, de trabalhar em serviço pesado, de sofrer todo tipo de negação de direito, de violência, né? Apesar disso tudo, o povo consegue tirar do meio desse cenário tão difícil tanta criatividade, né? Cultura, tanta inventividade. Então, a gente disse, olha, a nossa tarefa é ir para esses lugares, né? É construir a auto-organização dos trabalhadores, né? Então, muita gente fala assim, vocês vieram aqui ajudar o povo da favela. Nós não fomos ajudar o povo da favela. Nós estamos aqui para construir a auto-organização para que o próprio povo da favela resolva os seus problemas, né? E aí, a gente traz essa proposta do MTD, então, que é isso. O MTD é a auto-organização do trabalhador, né? E a auto-organização do povo da Pátria Livre, a auto-organização das mulheres, nós temos um grupo de mulheres, né? É a auto-organização dos diferentes grupos que a gente tem no Brasil, né? Fazendo cozinha comunitária, ocupação cultural, né? Montes Claros, a gente tem uma ocupação cultural maravilhosa, né? No centro de convívio, lá na Vila Atlântida, né? Então, os coletivos de cultura ocupam espaço lá. Isso é o MTD, sabe? Esse movimento que parte de baixo para cima. Nesse sentido, Wallace, né? Eu pergunto para você e também para a Caroline, qual a relação do MTD com o MTST, Boulos, né? Que, inclusive, tem um trabalho muito interessante, muito rico, né? E hoje é uma liderança que desponta aí como um possível candidato e muito forte à prefeitura da maior cidade, não só do Brasil, mas da América Latina, que é São Paulo, né? Qual a relação do
MTD com o MTST? Se é que tem relação. Nacionalmente, a gente conversa, né? A gente participa, por exemplo, dos espaços de participação popular que o governo Lula está recriando para poder discutir reforma urbana, moradia, né? A gente tem um diálogo. Basicamente, assim, são movimentos muito parecidos, né? Que atuam nas periferias, de campos políticos distintos, mas com várias convergências. Eu acho que o MTST cresceu muito com a questão da construção de ocupações urbanas, né? Lá em São Paulo, em outros lugares, né? E ocupações muito massivas, muito grandes, né? A gente também faz muitas ocupações no Brasil, mas a gente, nos últimos anos, desse período aí, 2015, da reformulação do movimento para cá, a gente tem construído ocupações menores, né? Eles já apostam em ocupações maiores, né? Mas com bandeiras parecidas. Eu acho que o que tem um elemento em comum muito importante é assim, a periferia brasileira ela é muito grande, né? São milhões de pessoas, né? A gente tem aí mais ou menos de meio a 1% do território nacional, está concentrado mais de 85% da população brasileira, uma coisa absurda, né? E a maior parte dessas pessoas estão morando nas periferias, né? Mais da metade das cidades brasileiras, mais da metade da população brasileira é concentrada em uma quantidade de menos de 20 cidades. E o desafio de organizar essas pessoas, ninguém dá conta de fazer isso sozinho, né? Não é o desafio de uma organização apenas, né? Ele supõe o trabalho de várias organizações. Então, assim, e cada uma dessas organizações está experimentando a forma de fazer, tentando achar o melhor caminho para poder chegar a um Brasil mais justo, soberano, um Brasil que não esteja desigual, né? Um outro Brasil diferente desse Brasil capitalista que a gente tem aí, né? Mas o que a tarefa que a gente está cumprindo é a mesma, sabe? Eu diria isso, assim, né? É uma tarefa. Hoje o MTST está, por exemplo, mais dentro do PSOL, né? O MTD tem uma relação mais forte nos lugares onde ele está com figuras do PT, né? Mas, de um modo geral, assim, o grande desafio que a gente está cumprindo é o mesmo, né? E não é impossível, é praticamente impossível que apenas uma organização dê conta disso tudo, né? E é muito importante que a gente diga isso, porque assim, eu acho que no nosso tempo, o espírito neoliberal, né? O espírito da competição, né? Da anulação do outro para poder conquistar o meu espaço, ele pode muitas vezes contaminar as próprias organizações, a relação entre as organizações, né? Então, para a gente combater o neoliberalismo, a gente precisa também de afirmar isso, né? Que a vanguarda da esquerda, a construção do projeto do povo, ele é uma obra conjunta de várias organizações, de várias pessoas. E com as suas divergências, né? Sim. Também faz parte. Márcio? Eu queria saber qual é a análise que vocês fazem desses 9 meses do governo Lula. Está correspondendo às expectativas? Está deixando alguma coisa a desejar, além da questão habitacional? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quer falar, Carol? Pode falar. Eu acho que tem um esforço muito grande, muito sincero do Lula para poder reverter medidas, né? Coisas que o golpe destruiu, ele está tentando recuperar, né? E já conseguiu muita coisa, assim. Num cenário tão desfavorável, com o Congresso majoritariamente, né, de direita ou de extrema direita, né? Numa sociedade tão polarizada, uma presença tão forte do fascismo, né? Com a pressão da mídia empresarial, com as fake news, né? Com crise econômica, com toda a dificuldade, a pouca margem para poder manejar, inclusive, o orçamento público, acho que ele fez muita coisa positiva. Acho que tem uma preocupação muito séria do governo em restabelecer aquilo que o golpe destruiu, né? E o Lula está fazendo os enfrentamentos, está peitando os banqueiros com os posicionamentos dele, está reposicionando o Brasil no mundo, né? Que é algo fundamental. Está cuidando da questão do salário mínimo, né? Depois de anos a gente voltou a ter aumento real.
está retomando as políticas sociais, as políticas de segurança alimentar, está tentando dialogar com os movimentos. Eu acho que onde está a insuficiência é que, para a gente poder avançar, ou seja, para a gente não ficar apenas na tentativa de recuperar o que o golpe destruiu, mas para a gente poder avançar, a gente precisa da força do povo organizado, mobilizado. Eu acho que o que está faltando um pouco é isso, essa mobilização popular, que eu acho que o governo não mobiliza, não tem interesse na mobilização. Parece que não. Agora, quando a figura do Lula é uma figura muito especial, né, gente? O Alvorada sabe bem disso, que o Alvorada Ele é a figura mais à esquerda no governo dele, né? Não tem dúvida em relação a isso, né? Eu concordo com você. É o mais avançado ali. E o Alvorada sabe da importância, da centralidade do Lula, né? Porque o Alvorada se atirou completamente ali na campanha Lula Livre e fez um trabalho maravilhoso. O ano passado, aquele primeiro turno horroroso que a gente teve, horroroso, terrível. Quando foi que o jogo virou? Para mim, o jogo virou quando o Lula pôs o pé na rua, no meio do povo, e arrastou aquela multidão atrás dele. Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Salvador, Recife, São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, e outras cidades. Ou seja, é uma figura que tem um simbolismo, uma força política tão grande, que se convoca às ruas, tem uma capacidade, sabe? E eu acho que ele está acertando quando ele diz que um dos problemas centrais, ou um gargalo que tem que ser enfrentado agora, é essa questão dos juros, sabe? Da autonomia do Banco Central e dos juros. Só que eu acho que ele faz isso muito ali de cima do simbolismo do cargo dele, mas sem muita convocação, mobilização mesmo. Dizer assim, olha, gente, vamos para a rua, vamos mobilizar, vamos pressionar. Porque sem isso, só a caneta presidencial não dá conta, né? A gente viu isso, por exemplo, com a Dilma, né? A Dilma, em determinado momento do governo dela, 2012, 13, por aí, ela peitou os banqueiros, né? Ela peitou os banqueiros e sofreu o golpe, né? Então, assim, não adianta só na canetada ou no discurso presidencial, que é evidentemente muito importante, né? Acho que falta um pouco isso, assim, e dessa... Mas eu acredito que o Lula, inclusive, o Lula 3, né? O Lula versão 3, o discurso dele é mais avançado do que o Lula antigo, 1 e 2, sabe? Eu acho isso. Eu não acho... Agora, o governo ele é contraditório, né? Ele tem figuras mais à esquerda, mais à direita, né? Tem representações ali também que você fala assim, está mais para o bolsonarismo do que propriamente para os setores progressistas, né? É um governo contraditório, é uma composição muito heterogênea, né? Uma frente, né? Uma frente ampla tem. Né? Agora, eu fiquei impressionada, viu, Wallace? Eu queria até que você repetisse com os números que você falou. A cada minuto nós pagamos, né? Cada um de nós está pagando aí 60 mil reais de juros da dívida externa. É isso mesmo o número? A dívida federal, a dívida da União... Desculpa, a dívida interna. Externa não. Externa já acabou, não temos, né? A dívida federal está lá, você pega lá no Banco Central, os dados... Quanto que a gente pagou, por exemplo, no ano passado? Divide isso por... Se tiver algum economista assistindo aí, pode corrigir no site aí, se eu estiver fazendo alguma besteira, viu? Vai ser bem-vinda a correção. Mas, assim, você divide isso daí pela quantidade de segundos no ano. Então, o ano passado foi 19 mil reais por segundo, fazendo uma média aí, né? Então, 19 mil reais por segundo de juros. Se você... A população brasileira pagou 19 mil reais por segundo de juros da dívida interna. Da dívida para os banqueiros isso. Da dívida pública federal. Dívida pública, certo. Dá mais ou menos aí o que metade do orçamento da União, né? Até um tema bom de debate aí, sugiro. Pois né? Pensando nisso. Porque é metade do orçamento público, né? É muito dinheiro, né? E aí a gente tem, hoje em dia, um Banco Central que dizem que é independente, mas é independente de quem? Né? Então, tem um presidente do Banco Central que está a serviço do mercado, é controlado pelo mercado, mas os brasileiros não exercem controle sobre ele, né? Então, está aí o Lula também falando, tem que mudar isso daí, não pode ter um presidente do Banco Central com essa independência, como é que o governo vai interferir na política de juros? Estão anunciando aí que a Selic vai cair 0,5%, né? Muito pouco, assim. É muito pouco. A gente continua tendo a maior taxa de juros reais do mundo. E se você tem a maior taxa de juros reais do mundo, o crédito fica mais caro
Aí você gera menos emprego, o trabalhador compra menos, mas também o Estado gasta mais pagando sua dívida. Se gasta tanto assim pagando sua dívida, como é que vai ter dinheiro para moradia, para, né, segurança alimentar, para reforma agrária, para a mobilidade urbana, né? Enfim, não vai ter, né? Para o servidor público. Né? Então, e isso é muito interessante, esse esforço, né? De falar assim, olha, quantos segundos da dívida que você precisa para poder resolver o problema da pátria livre? Quantos segundos de pagamento dos juros da dívida você precisa para resolver o problema da ocupação Maria do Arraial, da ocupação Paulo Freire, lá dos companheiros do MLB, né? A ocupação, enfim, a Dandara, a Isidora. Quantos segundos da dívida pública, ou minutos, você precisa para poder resolver os problemas do povo, para pagar o piso salarial da educação, para poder pagar o piso da enfermagem, né, que está em discussão aí também, né? Quantos segundos da dívida pública você precisa? Então, a captura do orçamento é uma coisa impressionante. Eu não lembro o cálculo aqui, mas dá para fazer. Se a gente paga 20 mil por segundo de juros, quantos barris de petróleo isso dá por segundo? Quantos pré-sal a gente está entregando com esse sistema maluco da dívida, né? É um negócio que aprisiona a população, subjuga, humilha, não dá margem para o presidente da República fazer muita coisa, né? Isso não pode ser questionado, né, gente? Questiona uma família que ocupa um imóvel ocioso, isso aí é um escândalo na mídia, mas esse problema não é questionado, não é discutido a sério, não tem um espaço devido, né? Exato. Olha só, infelizmente a gente está chegando ao final do programa e, olha, nós vamos precisar de trazer vocês outras vezes, viu, Caroline e o Wallace, porque tanta é a riqueza, né, de questões que vocês estão colocando, que a gente tem que fazer outras conversas, né, Márcio? Mas então, eu vou pedir o Márcio para fazer a última pergunta para vocês, eu vou fazer a última também, e depois a palavra livre para a Caroline e para vocês deixarem o recado que vocês quiserem, tá? Vamos lá então, Márcio? Eu vou fazer para a Caroline. Caroline, as mulheres são maioria na ocupação Pátria Livre. Isso cria um ambiente melhor de colaboração, de realizações, ou isso dificulta as coisas? Não, sim, a gente tem um vínculo legal, um vínculo bacana entre nós, né? Igual no Dia da Mulher, a gente se reúne lá embaixo, no Dia das Mães, né? A gente faz a nossa festa lá embaixo. A gente tem, assim, uma convivência bem legal, né? Uma mãe vem aconselhar a outra, uma mulher vem dar o conselho para a outra. Tem mulheres mais experientes, porque acho que eu sou a mais nova, né, da ocupação, eu acho. Né? Então, assim, eu pego o conselho de um, pego o conselho da outra. Desculpa a indiscrição. Você tem quantos anos? Eu tenho 28. Legal, novíssima. Eu acho que eu sou a mais nova, né? Não sei porque tem mais. Aí a gente pega conselho, vai, né? A gente tem uma dúvida em alguma coisa, assim, principalmente eu, né? Que sou mãe, assim, de primeira viagem, então tenho os meus 2 filhos pequenos, aí eu pego o conselho de um, pego o conselho do outro, assim, aí a gente tem uma convivência bem legal. Certo. Bom, vou perguntar, então, agora, minha última pergunta para o Wallace, né? É o seguinte, ano que vem tem eleição municipal, né? E eu pergunto assim, como vocês pretendem colocar essa pauta da questão da habitação, né, do déficit habitacional, a luta por habitação, né, e a consolidação das ocupações que hoje existem. Em Belo Horizonte são dezenas, né, de ocupações. Como que vocês pretendem levar essa pauta durante a campanha eleitoral? Vocês pensam em ter candidatos, o Movimento por Direitos, pensa em ter candidatos próprios, né? Porque na Câmara Municipal, a Câmara atual, na minha visão, a Câmara de Belo Horizonte, ela é muito... enfim, ela não tem uma ligação social, não tem um vínculo popular. Eu acho a representação atual da Câmara Municipal, com raras exceções, muito ruim. Como é que você pensa isso? As eleições são um momento muito importante, né, de luta para poder interferir, né, nos rumos do Estado,
e também de divulgação, né, do nosso programa, daquilo que a gente acredita para a sociedade. Nacionalmente, o MTD já discute assim, a possibilidade de candidaturas, né, de pessoas orgânicas do movimento. Aqui em BH a gente ainda não avançou nesse sentido, mas nós temos um companheiro que foi do MTD, que foi inclusive a pessoa que me trouxe para o MTD, que é o Bruno Pedralva, né, que é vereador. E a gente quer que mais vereadores de esquerda, mais vereadores populares, com essa origem popular, da organização popular, se elejam, né? E vamos lutar por isso. E temos também o apoio dos outros vereadores progressistas, muito importante, né? Pedro Patroso, a Isa, a Cida, né? Contamos com eles em vários momentos fundamentais, eles nunca falharam. Assim, né? O Arnaldo Godoy, que já não está mais, né? A Bela. É até perigoso ficar falando o nome aqui, a gente esqueceu o nome de alguém, né? Enfim, todos os vereadores progressistas sempre nos apoiaram muito e temos essa figura do Bruno aí como alguém que saiu começou no próprio MTD, né? Depois foi para o movimento sindical e agora está na Câmara. Eu acho que, assim, a gente precisa de uma candidatura a prefeito de BH que, para poder vencer a direita, o neoliberalismo e o fascismo, empolgue a população, sabe? Assim, a população tem que se enxergar nessa candidatura e falar assim, eu quero que esse cara ou essa pessoa ganhe, porque ali sou eu, sabe? É o que eu estava querendo que fosse implementado. E aí a pauta da moradia ela é muito central. Porque ela atinge um número muito grande de famílias, de pessoas na cidade, né? Muita gente que não tem casa própria, né? Mesmo quem tem casa própria, muitas vezes mora na precariedade. Tem muita gente no aluguel, comendo mal para poder pagar o aluguel, enfim, né? Tem várias pessoas morando nas vilas e favelas. E o que a gente tem a dizer é o seguinte, as ocupações urbanas elas não são um problema, né? A gente já está cansado de lidar com governos, né, com prefeituras aí no Brasil inteiro que tratam as ocupações urbanas como se elas fossem um problema para o município, né? Na verdade, as ocupações urbanas elas estão oferecendo uma solução, né? Por exemplo, a questão do custo para poder se construir moradia popular, né? O custo é alto, mas o principal componente desse custo aí é a terra, né? É a terra bem localizada, com infraestrutura, com serviço. Quando a gente ocupa, a gente está dizendo assim, olha, tá aqui, ó, vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês têm uma Constituição, vocês têm um Estatuto das Cidades, vocês têm legislação municipal que te dá instrumentos para você poder fazer reforma urbana. Nós estamos denunciando, apontando que tem um problema com esse imóvel aqui. Então, você vem, intervenha e garanta o direito dessas pessoas, que inclusive sai mais barato que você construir o prédio do chão. Então, veja, a ocupação urbana ela está oferecendo uma solução para o poder público. Então, uma candidatura democrática, popular, capaz de vencer o fascismo, vencer o neoliberalismo e ganhar a prefeitura de BH, né? E retomar aquela trajetória tão bonita que a gente tem, né? Da época do Patroso, do Célio de Castro. Para poder fazer isso, tem que empolgar a população e tem que tocar nos temas que a população, né? Que mais tocam, né, na vida da população. E essa questão das ocupações urbanas é isso. A ocupação tem que aparecer como uma solução. Vejam, eu tenho onde intervir, eu sei onde intervir. A própria movimentação dos moradores dá para mim várias soluções de como fazer, né? Então, vou governar de mãos dadas com o povo, né? Vou lá e a pátria livre, né? A gente está oferecendo para a prefeitura de Belo Horizonte, para o governo de Minas, para o governo federal, a oportunidade de assentar essas famílias. Estou indicando para eles aqui, olha, tem um imóvel aqui, a maior parte do terreno é do município, vocês nem sabiam que era do município. Aqui a gente constrói uma série de políticas que ajudam a combater a violência, a insegurança alimentar, né? Que dão espaço para os jovens poderem realizar suas atividades culturais. Então, a gente está contribuindo com a garantia dos direitos sociais, né? Então, acho que essa é a chave, assim, né? Acho que essa candidatura tem que olhar para as ocupações urbanas e ver nelas aliadas, ver nelas uma solução, né? Se quer fazer política pública de habitação, tem que começar pelas ocupações urbanas, tem que começar por quem já está construindo, né? Quem já está lutando, já está, digamos, organizando a alternativa. Certo. Bom, gente, agora então, palavra aberta para vocês falarem o que quiserem, começando pela Caroline. Com você, Caroline.
Eu queria agradecer, né, pelo espaço, né, queria agradecer a vocês por ceder esse espaço para a gente, né, para a gente divulgar a nossa ocupação, né, e fazer um convite também, quando vocês quiserem, todo mundo quiserem vir conhecer a nossa ocupação, né, o nosso galpão, né, quiser fazer alguma coisa, algum ato de luta ali, estamos de portas abertas. Eu tive lá, o Márcio também, né, no dia 7, foi muito bacana. Tomei uma cerveja ótima, o tropeiro estava uma delícia, quem não foi, perdeu. E você, Wallace, as suas palavras finais? Eu queria fazer 2 registros aqui. Primeiro é os parabéns para as moradoras e moradores, né? A gente está junto na luta, mas assim, nada é para mim tão importante quanto o lugar dessas pessoas que estão aí, né? Porque a gente sabe, né, Carol, como que não é nada fácil, né? Pegar esse imóvel como ele estava e transformar no que ele é hoje, e ainda assim enfrentando muita dificuldade, morar aí, enfrentar a chuva, enfim, não é fácil, não é fácil, né? Então vocês estão aí, vocês estão de luta mesmo, para poder morar, e tem muita resistência, né? O fato de vocês estarem aí já é uma luta, né? Muito, muito grande. Então, parabenizá-los pelos 6 anos, não é pouca coisa, né? E agradecer também ao Alvorada, porque, assim, como eu disse, o Alvorada tem uma referência na nossa trajetória aqui do MTD em BH, né? A gente falou tanto aí do Lula, né? Campanha Lula Livre, o Alvorada teve com a gente, em alguns momentos, inclusive, possibilitando algumas ações, né? Quando a gente, no dia 7 de abril de 2019, foi para Curitiba, o Alvorada viabilizou nosso transporte, né? O Alvorada estava ali na frente. Então, assim, o Alvorada é uma referência de luta muito importante, de agitação, de propagação, né, da luta na cidade. Eu fico muito feliz de ter sido convidado, assim, muito grato por isso. Como eu disse também, pessoas do Alvorada tiveram presentes lá no primeiro dia, o dia mais tenso, né? E as portas estão abertas, vocês voltem sempre, porque aqui é lugar do povo que luta mesmo, e vocês fazem parte aí da nossa história. Legal. Olha, a gente que agradece muito, né, a presença de vocês, o carinho de vocês, né, para com o Coletivo Alvorada, que realmente é uma turma de luta, né, e já está combinado, vamos voltar, vocês vão voltar para outras conversas, porque essa temática é fundamental. Márcio, suas palavras finais. Bem, foi um prazer ter o Wallace e a Carolina aqui. Como você disse, a gente espera fazer outros programas em outras oportunidades, aferindo, né, o avanço da luta popular por moradia aqui na nossa cidade, no nosso estado do Brasil. Eu agradeço a presença dos dois e contamos com vocês outras vezes. Bacana. Bom, gente, o programa está terminando, então fica aí, né, o meu pedido que vocês que assistiram, gostaram, curtiram, compartilhem o programa. Né? Compartilhem. Quem ainda não se inscreveu no Toque do Coletivo Alvorada, vai lá no YouTube, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as informações das 1000 atividades e agitações que o Coletivo Alvorada faz, né? É grátis, ninguém paga nada, e você vai estar muito bem informado e participando das lutas, sempre lutas progressistas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Bom, esse programa está chegando ao final, mas ele não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró e se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. Né? Aos dois, muito obrigada. Esse programa é uma ação do Coletivo Alvorada. Valeu, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Graças, gente.